Sejam bem-vindos ao nosso canal. Estamos gravando mais um vídeo, agora com um enfoque diferente. Estamos fazendo uma análise de um dos livros mais famosos de Freud, que é Totem e Tabu. Vocês sabem quem foi Sigmund Freud, o criador da psicanálise. Mas o que vocês talvez não saibam é que ele fez um livro chamado Totem e Tabu. E nesse livro ele analisa a importância do sexo. Ele foi tão fundo que chegou a afirmar que tudo na vida é sexo. Nós somos dirigidos pelo sexo. Tudo cheira a sexo, tudo depende do sexo, nós vivemos em função do sexo. Essa é a afirmação do Freud no livro O Pansexualismo, ou seja, o freudismo. Então a psicanálise ficou estabelecida como ciência, mas o freudismo hoje caiu de moda, não se dá a mesma importância. Então aproveitem para poder dar o like no canal, não é? Nós estamos precisando de aumentar nossas visualizações. Não se esqueçam que nós estamos pedimos a inscrição. Inscrevam-se no canal e vocês podem fazer o tarô, jogar o tarô, podem fazer interpretação de sonhos, podem fazer os nossos cursos, né? Nós temos pelo menos 4: yoga, tarô, cabala e alquimia. Então vamos começar a fazer o nosso texto. O assunto é sexo. O tabu do sexo. Sigmund Freud escreveu Totem e Tabu em 1913. O livro foi publicado pela primeira vez naquele mesmo ano. Então fez e publicou no mesmo ano. Totem e Tabu é uma obra que reúne 4 artigos, nos quais Freud aplica a psicanálise, a antropologia e a religião. Ele fez a psicanálise de Moisés baseado na Bíblia. É incrível, né? Pois bem, ele leu a história de Moisés na Bíblia e fez, baseado na sua teoria de psicanálise, ele fez a psicanálise de Moisés. Pois bem, mas a antropologia e a religião. A antropologia é os indígenas em geral, as pessoas em geral, aquilo que é relacionado ao homem. Religião, já dissemos, Moisés. Agora, o que é Totem e Tabu? Totem é uma entidade venerada por uma determinada cultura e a qual todos os membros da tribo ou clã estão ligados por parentesco, seja espiritual ou seja anímico. No caso do cristianismo, é Jesus. No caso dos judeus, é Javé. No caso do índio, pode ser o urso, pode ser um tigre, pode ser uma pantera, pode ser um peixe, o que quiser. Então, Totem é a representação de um ser que passa a agregar em torno dele as pessoas que se acham que têm um parentesco espiritual ou genético com ele. Acham que descendem do urso, os índios. Baseado nessa noção antropológica, Freud desenvolveu o seu livro Totem e Tabu. Mas nós vamos adiante. Trataremos aqui de um fragmento da história da psicanálise do Brasil. A psicanálise do Brasil se desenvolveu logo, assim que chegou o ano 1913, com o livro Totem e Tabu. Então aqui nós tivemos o pansexualismo, o que é chamado freudismo. Então Freud criou a psicanálise e Freud criou o pansexualismo, o freudismo. Em 1920, houve um estudo da doutrina de Freud por Francisco Franco da Rocha, um brasileiro famoso. O que é que Franco da Rocha considerava ser o pansexualismo? É a pergunta. O que Freud queria fazer com o pansexualismo? Induzir todo mundo à libertação, à libertinagem, é o que ele vai analisar. Seria uma crítica a Freud ou algo que Freud considerava importante e essencial para a psicanálise? Vamos ver. Deixa um pouquinho Franco da Rocha. A primeira exposição formal da disciplina feita por Freud, ou seja, o freudismo, o pansexualismo, data de 1910. Em 1910 ele tinha uma coletânea sobre o assunto. Em 1913 ele fez Totem e Tabu, incluiu aí o pansexualismo. Com a consolidação da Associação Internacional de Psicanálise e com a consequente expansão
do movimento psicanalítico para além das fronteiras europeias, portanto de Viena, surge o primeiro manual introdutório de psicanálise, publicado em 1911, pelo médico vienense Eduardo Hitzmann. Então, aí já estamos ainda em Viena, mas chegou ao Brasil, com Francisco Franco da Rocha. O Franco da Rocha, não é Francisco, né? Francisco Franco da Rocha. Pois bem, a partir daí, Hitzmann, em 1911, médico vienense, vai reavaliar a obra de Freud. Os trabalhos de introdução à psicanálise em geral e a Freud em particular se multiplicaram. Publicações como a tese de Genserico Pinto sobre a psicanálise, apresentada na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 1914. Em 1913 foi o próprio Freud, em 1914 foi Hitzmann. Então, ele lança um livro. Então, Genserico Pinto é médico paulista e Francisco Franco da Rocha é também um médico. Então, o pansexualismo na doutrina de Freud, publicado em 1920 pela Eros e Civilização. Desculpa, não tem nada a ver. Desculpa, o pansexualismo na doutrina de Freud é publicado em 1920 por Franco da Rocha. Então, o que é ser pansexual? É achar que tudo gira em torno do sexo. O termo pansexual é composto pelo prefixo grego pan, pan-americano, Copa Pan-Americana, panteísmo, e significa tudo. E a palavra sexualidade, pansexual. A origem do termo pansexual é geralmente encontrada no pansexualismo, um termo que foi popularizado por Freud no início do século XX, usado para descrever a visão de que a maioria dos comportamentos humanos, embora nós não saibamos, são ditados pelos nossos instintos sexuais. Explicou Justin Garcia, professor assistente e pesquisador do Instituto Kinsey, da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos. Já estamos nos Estados Unidos. Saímos de Viena, viemos para o Brasil, estamos agora nos Estados Unidos. Em que ano? Aqui diz, no século XX só, não dei mais nada. A maioria dos cientistas comportamentais da atualidade não aceita mais o freudismo. Tudo o que fazemos tem base sexual? Não. Isso não é mais um fato. No entanto, o trabalho de Freud levantou questões importantes sobre a direção dos desejos sexuais, como disse Garcia. Além disso, ele nos deu uma palavra que evoluiu ao longo do tempo. E ele próprio, Freud, passou por uma experiência muito difícil. A gente vai chamar um momento crítico. Freud tinha uma família, uma grande família, e o pai morreu. Freud, então, como sendo um dos filhos mais velhos, pegou na alça do caixão e acompanhou o cortejo. Porém, ao chegar à porta do cemitério, ele desmaiou, não pôde entrar. Acordou em casa com amigos. Uma pergunta o perturbava: por que o desmaio? Para tirar limpo essa doutrina, foi novamente ao cemitério. Novamente sentiu-se mal. Ao tentar cruzar a entrada, simplesmente não conseguia. Voltou para casa, abriu seus arquivos sobre neurose. Ali encontrou vários casos que pareciam explicar o seu desmaio. Um jovem neurótico, sob hipnose, cuja profissão era desenhar modelo, era modelista, em determinado momento abraçou o manequim e disse eternamente: mamãe, e beijou o manequim. A esta altura, o gênio judeu vienense já havia se delineado sua teoria da mente humana, atribuindo a nosso inconsciente, que chama de id, dois impulsos invencíveis. Eros, exatamente o sexo, pura sexualidade, que dirige nosso agir, nosso pensar e nossa espiritualidade. E Thanatos, o instinto de defesa e reprodução. Ambos estão interligados e agora o seu desmaio vai se explicar claramente. Ele descobre que é apaixonado pela mãe, mas dividia esse amor com o pai. Como o pai morreu, a mãe agora era só dele. Mas isso criou nele um complexo de culpa. O pai era morto, então a mãe não tinha mais que dividir o amor com o pai. Mas isso criou nele um complexo de culpa e ele não conseguiu sepultar o pai. A mãe era dele, sim, mas ele sentia-se culpado porque desejou inconscientemente a morte do pai. Então, ele colocou todas as fichas, apostou tudo nisso.
E aí criou o pansexualismo, dizendo: todos somos direcionados pelo sexo. Embora o Willi ponha máscaras, disfarces que encobrem isso, mas tudo gira em torno do sexo. Vamos agora ao conflito sexual. Se você não segue a sua sexualidade com equilíbrio, com cuidado, você vai ter uma psicopatologia. Antônio Caetano de Abreu Egas Moniz, chamado Egas Moniz, é português e faleceu em Lisboa. Em 13 de dezembro de 1955, foi Prêmio Nobel de Fisiologia por seus estudos sobre certas doenças mentais, principalmente esquizofrenia. E ele vai definir o conceito de pansexualismo em Freud. Ele diz: duas grandes forças movimentam e impulsionam a humanidade. Essas forças, a que chamamos instintos, são a base de toda a nossa atividade física, psíquica e espiritual. Uma é o instinto da nutrição, da conservação pessoal, Thanatos. Outra é o instinto sexual ou da reprodução, que é Eros. Nas primeiras idades do homem, essas duas forças se confundem, mas logo que chega para a adolescência, diferenciam-se. O instinto da nutrição e conservação do indivíduo deixa de ter sobre o organismo psíquico uma influência apreciável. Fica, em lugar de Thanatos, se sobrepõe a Thanatos, Eros, o instinto sexual. Ele, pelo contrário, torna-se a base dinâmica da nossa atividade mental, psicológica e espiritual. É o seu grande impulsionador. Orienta no campo normal, condiciona no terreno patológico. Então, você fica doente se você, vamos dizer assim, censurar, se você boicotar a sua sexualidade. Essas afirmações, que à primeira vista podem ser excessivamente usadas, são a exata expressão do freudismo. Freud foi o primeiro a chamar a atenção para esse aspecto do problema sexual, dando a importância e o valor que merecem, e que até então seus predecessores não tinham atribuído, mas desde 1910 ele já estava estudando isso. Os estudos posteriores sobre a sexualidade vinham de muita interação dos neurologistas e psiquiatras na interpretação etiológica e patogênica das expressões sexuais, ou seja, a pessoa pode se perverter. A sexualidade reprimida pode dar coisas horríveis, mas foi especialmente a paciente cuidada pela clínica Breuer. Breuer era também um médico vienense, psicanalista, amigo de Freud. Ele estava cuidando de uma histérica grave. Ele conseguiu curá-la. E ela tinha um problema sério. Ela reprimiu sua sexualidade. Era uma moça de 21 anos que havia tempos tinha importantes perturbações somáticas e psíquicas. Vamos ver o que era. A doente apresentava paralisia com contração e anestesia dos membros. Algumas vezes também perturbações oculares, diminuição da visão, dificuldade em falar, impossibilidade de beber qualquer líquido durante semanas, apesar de sofrer uma sede violenta, tinha que ser injetada, né? Crise de confusão mental, etc. Perante esse quadro mórbido, de uma vasta complexidade, o Dr. Breuer, psicanalista como Freud, pretendeu investigar as causas psíquicas que a determinaram. Ou seja, a moça estava doente, sofrendo muito, porque depois de repetidas observações, notou que a moça que estava sendo tratada tinha cuidado do pai doente. O pai adoeceu, ela tinha 21 anos, se pôs na cabeceira do pai e começou a cuidar do pai, mas o pai veio a morrer. E ela se culpou pela morte do pai. Se culpou de tal maneira que teve toda aquela doença, todos aqueles sintomas. Então Breuer chegou à conclusão que ela se culpou porque era apaixonada pelo pai. E então se sentiu culpada porque perdeu o amor dela. O grande amor dela, que o pai tinha morrido. Ela era culpada. Ora, Breuer então achou que Freud tinha razão. A moça estava doente porque tinha reprimido mentalmente o amor pelo pai. Então, feitou uma espécie de hipnose, como Freud fez com o modelista, e ela conseguiu ser curada. Mas, depois disso, Breuer uniu-se a Freud e os dois aperfeiçoaram o pansexualismo. Então, a conclusão de Breuer ela sofria desde a época que servia de enfermeira ao pai. E os sintomas
observados, depois de 3 anos, foram evoluindo, tornando-se intoleráveis. Mas apenas era sentimento de culpa, porque ela achava que era culpada porque deixou que o pai morresse. Deduzimos daí o quê? Vamos encerrar aqui. Conclusão. Que reprimir a sexualidade tem um alto preço. Porém, a sociedade burguesa cristã exige essa repressão, pois a liberdade sexual é vista como libertinagem, algo sujo, descabido e próprio de uma mente descontrolada e sem nenhum equilíbrio. Desequilibrada. Será que é? Vamos ver se seria. Aqui nós vamos terminar o nosso trabalho, que é uma experiência apenas. Vamos então. Terminamos aqui, pedimos vocês. Se não deram o like, dê o seu like. E inscrevam-se no canal. Nós estamos tentando fazer esse trabalho, esquecemos a luminária. Não tem problema. O importante é o que eu disse aqui, tá bom? Então vocês vão ver o vídeo e vão analisar o que é o pansexualismo e se o sexo tem tanta importância assim na nossa vida. Eu tenho 77 anos. Minha vida sexual está ativa. Eu tenho toda a capacidade sexual que um jovem de 36 anos tem, por causa do Tantra Yoga. Tá bom? Então, boa visualização. Acabamos aqui. E fica a vocês a questão. O sexo move nossa vida social, psicológica, espiritual? Vamos ver. Não sei. Fica a critério de vocês. Até a próxima.